Nesse episódio do A Próxima Onda, eu e o Johnny batemos um papo com o grande Elton Luiz, o homem do One Person Business. A gente falou sobre mudança de nicho, como se posicionar na internet, e pra mim ele é um dos melhores caras em termos de posicionamento, e também falamos sobre quanto dá pra ganhar de dinheiro com um One Person Business, um negócio de uma pessoa só, sem ter funcionários. E falamos sobre a vez que ele foi pra Itália e ficou preso lá, indo atrás da mulher da vida dele. Com vocês, meus caros, Elton Luiz. Tô curioso, mano, eu quero conhecer por trás do Elton. Estão vendo a tela aí, perfeito? Que isso. Lá ele, velho. Demais, sou casado, velho. Vocês estão vendo a tela perfeitamente? Então, Sim. boa. O cara é casado cristão, né, cara? O cara já vem com essas histórias aí. Nessa época você já era casado, aqui 6 anos atrás? Não. Casei Não. em 2021. Aqui tava, mano, começando 5 motivos pra começar a ler. De onde que você veio a ideia de criar o canal? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Na minha terapia, cara, minha psicóloga mandou a ideia. Porque eu jogava LOL. Isso é uma coisa pra gravar, né? Eu jogava LOL e eu queria fazer stream de LOL. Só que eu não tinha internet que prestava pra fazer stream de LOL. Isso aí em 2014, 15. Aí, 2018, na terapia, a minha psicóloga falou, cara, você sempre falou que queria gravar uns vídeos e tal, por que você não começa a gravar então? Eu falei, verdade, eu vou gravar. Daí ela falou, você traz livro. Eu ia na terapia e toda a terapia eu falava pra ela, lê tal livro. Eu conversava, aí eu chegava na terapia antes, conversava com os caras que estavam esperando, às vezes tinha alguém na sala de espera, porque tinha outras terapeutas lá. Daí eu falava de livro, os caras, não, você tem que ler tal livro e tal. E daí a minha psicóloga comprava livro direto, os meus livros que eu falava pra ela. Daí ela falou, pô, vai lá e fala de livro. Você tinha quantos anos, Elton? Cara, hoje eu tenho 31, nós estamos em 2025, 2018, então, isso aí? 2018, 7 anos atrás, né? Eu tinha 15 anos. Eu tinha meus 24, não, eu tinha meus 24. Não, 25. 24, 25, né? Caramba, e com 25 maio de você 2018. tava pensando em fazer stream de LOL, cara? Não, eu queria fazer stream de LOL em 2014 e 15. E aí eu falei pra minha terapeuta, eu comecei a fazer terapia em 2017, eu acho. E daí eu falava pra ela, pô, quando eu jogava LOL, eu queria fazer stream, não sei o quê. Aí, mas jogava videogame até essa época, eu tava jogando videogame, pô. O título do primeiro vídeo ali, eu jogo até hoje, eu só achei engraçado. Tá louco. O título do podcast tem que ser de streamer de LoL até multimilionário com One Person Business. Tem que ser um negócio assim que é fantástico, cara. Esse ela tá com muita gente, pô, tá maluco. Não, eu só não jogo videogame hoje. É que assim, hoje eu meio que se eu começar a jogar um jogo, eu meio que enjoo muito rápido também. Mas eu também não tenho tempo, né? Com 2 filhos, aí tá vindo mais um. Aí já era, eu não consigo parar. Mas o Johnny, tem que ter um corte vertical também sobre quem é o visagista do Elton Luiz, porque, cara, olha aquela transformação ali desse primeiro vídeo. É absurdo, mano. Que é isso, cara? Asteric que tá na nossa tela. Minoxidil, teve um tratamento aí na barba, tem um alisamento na barba. Não teve. Eu só cortei direito. O que aconteceu? Que mudança, em 5 anos mudou completamente a estética inteira, né? É absurdo, cara. Eu acho isso meio bizarro também, tá? Eu mudei muito, cara. Eu acho que eu mudei muito. Você acha importante isso, Elton? Essa parte estética de estar bem apresentado para as câmeras? Claro, sem dúvida. Em 2022, um cara me indicou, falou, cara, faz uma consultoria de imagem e você vai explodir muito mais. Porque em 2022 foi quando eu viralizei meus carrosséis. E daí eu tinha lá 60 mil seguidores. E em coisa de 30 dias eu tava com 90 mil seguidores. Cara, eu viralizei os carrosséis a um ponto que é o seguinte. A Globeleza curtiu meus posts. A esposa do... Como é que é o nome daquele cantor sertanejo, cara? Eduardo Costa. Começou a me seguir. Uns MC curtiam meus posts. Eu ganhei um livro de presente de um cara que é um cabeleireiro de gente famosa, assim. Que ele teve câncer e tal, daí escreveu um livro. Tipo assim, eu furei toda a bolha completa, assim, do que eu fazia na internet. Aí um amigo meu virou e falou, cara, agora faz uma consultoria de imagem que você vai explodir ainda mais, você vai ganhar mais dinheiro. Aí eu falei, beleza, passa aí a consultora. Daí ele passou lá, eu fiz a consultoria, e foi na consultoria que ela falou da barba e do cabelo. As roupas que eu uso, ela é completamente contra. Essas camisetas aqui... Minha consultora de imagem ia ficar maluca, eu acho. Porque na época foi completamente diferente. Eu comprei camisa, comprei umas polos, uns negócios assim. Você tava mais
Mais play, eu assim, tava vamos dizer. mais high ticket. Mas eu Mais nunca fui high muito high ticket. Eu nunca fui o cara do terno, camisa social. Só que eu tava mais bem vestido. Você procurar aí, por exemplo, eu fui no podcast da Brasil Paralelo. Então, a conversa paralela com o Elton Luiz. Você vai ver, eu tô com uma camisa que foi. A minha consultora falou: você vai lá e vai comprar essa camisa. Essa camisa vai ficar boa. Então ela me ajudou a fazer meu guarda-roupa, assim. Na época eu comprei. Só comprava roupa na Zara, uns negócios assim. Tinha umas lojinhas que eu ia. Até o meu relógio é do tamanho e o modelo que a consultora falou pra comprar. Eu, Caramba. eu usar pulseira de couro, que essa aqui não é de couro, mas aqui a pulseira do relógio é de couro, é proposital. E o óculos é o óculos no estilo que ela manda comprar também. Quando eu tive que fazer o óculos, eu fui procurar uma armação dentro do estilo que ela falava. Então tem essas coisas. Que é. Eu não entendo 100%, mas eu percebi que o óculos O Oculus ornou. ornou super bem, cara. Eu ia te Cara, falar então, Certo mesmo. Ela estava eu vou te certa. falar uma coisa, Elton. Eu não tenho tanto interesse em fazer uma apresentação high ticket para internet, mas eu tenho muita dificuldade de comprar uma armação de óculos que fica bom, cara. Eu falo com uma consultora de estilo, é isso? Consultora de imagem. A De consultora de imagem, imagem que tá. eu falei, a Sara, ela fazia visagismo também. Então, Tá. eu acho que tem que ter essa capacidade da mulher, porque daí ela consegue enquadrar a coisa certinho no seu rosto. A Você me barba, passaria o contato dela, cara, eu passo, eu não sei depois? se ela ainda faz pra homem, cara. Eu lembro que ela tinha parado. Eu vou Tá. mandar o contato aqui já. Daqui a Porque, pouco vai cara, estar o Brunão e o ficou tudo igual. bonito o seu óculos em você, cara. Eu tenho Ai. dificuldade. Eu vou na ótica, eu fico pondo, eu não sei qual que é bom, qual que é ruim. 1 hora elogiando a beleza de Elton Luiz. Vai ser esse o nome do podcast. Pô, que é isso? Os caras aqui prometendo Eu falar de também. negócio, de ganhar dinheiro, os caras só falando de beleza masculina, cara. O Eu, que tá acontecendo, não, e mano? assim, o que eu não queria, nunca quis, é ficar artificial. Normalmente os caras do high ticket, tem muitos Não, que pelo são amor. Tudo igual. artificial. E assim, ó, tem o cara que ele é o Barney do How I Met Your Mother, ele só anda de terno, ele vive de terno. Ok, aí faz sentido, o cara tá lá, é ele. Agora, Sim. você se vestir, velho, não. Então a consultora foi isso, tipo, cara, qual que é o natural? E aí a barba eu deixei crescer uns 2, 3 dedos a mais por causa do que ela falou. O bigode, cara, se você olhar, eu cortava muito o bigode. Ele ficou muito maior. Eu deixei ele crescer bastante também. Então teve esse jogo, assim, de consultoria de imagem, sabe? Cara, E você interessantíssimo. viu diferença no negócio depois, assim? Ou é mais subjetivo, assim? É Eu mais o acho que que a é galera subjetivo. comenta? É o conjunto da obra. Eu falo que é sempre o conjunto da obra. Não é isso ou aquilo. Veio a calhar que eu fiz a consultoria de imagem ao mesmo tempo que eu estava viralizando, ao mesmo tempo que eu melhorei os produtos. Então, qual foi o responsável? Eu acho que Sim. Múltiplas tudo ao mesmo variáveis. tempo. Qual que foi a ordem cronológica das coisas? Tipo, você começou o canal no YouTube primeiro ou foi Instagram primeiro? Não, eu comecei ao mesmo tempo. O que Mesmo aconteceu? tempo. Quando a minha psicóloga deu, eu tenho um amigo meu que fala assim, cara, você não é muito bom em ver o que tem que fazer, você é bom em fazer. Ele fala, você é o melhor fazedor do Brasil. Se você me falar o que tem que fazer, eu vou fazer imediatamente, velho. E aí, a minha psicóloga falou, na hora eu tinha, essa é a parte eu acho que eu não contei, eu namorava uma menina. E aí, por acaso, eu lembrava que ela tinha um amigo que ele tava com esse negócio de gravar vídeo, de filmar, ele tava meio que sendo filmmaker. E aí o cara me cobrava 50 pra filmar você e editar o teu vídeo pra postar. Aí eu falei, pô, passa o contato do cara lá, ela passou, e aí eu fiz um pacote com ele. Vamos fazer 8 vídeos por mês, 2 por semana. E a gente Isso era fazia. Reels ainda. Não, isso 2018 nem tinha Reels. Era Ah, tá. Era IGTV. vídeo de YouTube. Ah, era IGTV Antigo e fazia YouTube IGTV também. falecido. e YouTube. Aí o cara filmava, daí a gente fazia duas coisas. O vídeo, ele filmava horizontal pra postar no YouTube e ele colocava no quadradinho com headline e legenda. Você lembra dessa época? Aham. Os quadradinhos com headline e legenda. Aí eu postava nos dois. Então eu postava tanto no Instagram quanto no YouTube. É o mesmo vídeo. E aí os vídeos tinham 5 minutos e no GTV podia já esse tamanho. E eu comecei assim. E eu fiquei com esse cara, como era R$ 400 por mês, eu fiquei uns 3 meses com ele. Aí uma hora eu fiz a conta. Eu falei, cara, e se eu pagar alguém pra me ensinar a editar? Aí eu achei um amigo de uma amiga que sabia editar no Sony Vegas. Nossa. Aí ele me cobrou 300. Eu falei, pô, 300 é menos que um mês do cara. Daí eu paguei 300. Eu aprendi a editar no Sony Vegas e eu comecei a editar meus vídeos. Cara, eu até fiz uns bicos de editor. Eu ganhei uma graninha ainda. É mesmo? E nisso você Nessa... tinha um trampo CLT também. Não, eu não era CLT. Eu trabalhava pro meu pai.
Tá. Meu pai não me contratou CLT, ele me botou como sócio do escritório dele. Meu pai é corretor de seguros. Tá. Corretor de seguros há, sei lá, 40 anos. Sei lá quanto tempo que meu pai é Tem corretor de carteira seguros. de cliente já. É, meu pai é anti-marketing, ele odeia marketing, assim, ele só indicação, cara. Ele não gosta de fazer autopropaganda, essas coisas. Tanto que eu acho que eu trouxe muito disso comigo. E eu trabalhava para ele, horário normal, das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6, ia pro escritório. Só que eu fiquei 5 anos com ele, eu meio que fiz tudo, assim. O que eu era melhor fazer, no fundo das contas, era vender seguro. Eu ia pra balada, eu vendia seguro pros garçom da balada, velho. Saía com o contato do cara pra fazer o seguro do carro dele, os negócios assim. Mas, cara, é muito bom pra empreender você ter essa experiência de vendas antes, né, cara? E Total, vendas de velho. quase qualquer coisa, né? Tipo, Qualquer você coisa. Eu aprende a vendi. conversar com as pessoas. Eu vendi seguro, eu vendi Janesse. Janesse é marketing multinível, é pirâmide. Aham, Eu aham. vendi curso do Dale Carnegie, cara, até. E É aí, mesmo? eu ia ser instrutor do Dale Carnegie. Dale Carnegie é o instituto do Dale Carnegie, que é o cara que escreveu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Aham. E eles têm curso presencial e os cursos são muito bons. E eu fiz, e aí eles me chamaram para ser instrutor. Só que o instrutor é vendedor também. Você tem que vender a tua Uhum. turma. Só que Uhum. daí na época eu tava começando a trabalhar com meu pai, fiquei com meu pai, assim. E falei, melhor, porque daí a empresa vai ser minha, né? Claro. Vou Uhum. ficar com uma Uhum. empresa minha ou vou trabalhar pros outros? Daí eu, vou ficar lá com meu pai. Só que seguro é muito chato, né? Eu achava insuportável. E uma coisa que eu não faço hoje, meu pai lidava direto com o cliente. Eu só lido com cara de mentoria individual, eu não lido com cliente da ponta final. E aí, Uhum. cliente de seguro é só pepino. É o cliente que Sim. bateu o carro, que pegou fogo na 2 horas da casa, que manhã. morreu não sei quem. Ah, É isso aí, meu pai, desde que eu nasci, meu pai de madrugada, indo atender a cliente e tal. Então eu tava trabalhando com meu pai, e aí como eu conseguia fazer o trabalho meio rápido, a empresa do meu pai e minha mãe. E aí quando eu entrei, era meu pai, minha mãe e uma secretária, e aí uma secretária barra ajudante, assim. E aí ele já era trocou a one person secretária por mim. business já. É uma person business. Cara, em 2023, quando eu vi esse negócio de one person business, eu tava perguntando pro André que trabalhava comigo, cara, será que isso aqui é real ou isso aqui é só mais uma onda? Será que isso aqui é a próxima onda? Aí o André falou, cara, eu acho que é real. Eu pensei, meu pai é isso aí, entendeu? Ele nunca quis É. crescer e meu pai vive bem. Meu pai tem um carro bom, meu pai tem várias casas, imóvel e tal. Então ele vive bem e sempre foi ele e minha mãe ali. Então eu falei, bom, funciona esse negócio no longo prazo, depende de como você vai estruturar. Corretor de seguros, inclusive, é um negócio bom, cara, porque é baixíssimo custo. Não tem quase nada de custo. Ele é um vendedor com comissão, basicamente. Eu Então, imagino que deva ser difícil para começar, né? Porque você não tem cliente, mas conforme você vai fazendo sua carteira, que nem meu pai, ele tem o corretor dele lá há 30 anos e não é troca. isso aí, os caras não mudam muito. O E, churn é zero, né? e Sempre o cara ontem. vai ter um carro para fazer o Mas o seguro. cara tem até churn, os caras trocam de corretor, mas não são todos. Uma hora É, você não quer mais trocar, entendeu? Porque, pô, já tá é. bom, o cara presta um bom serviço ali. E eu tava falando isso com meu pai ontem, ele veio aqui me visitar, e aí eu falei, tem duas partes que são difíceis no negócio, muito difíceis. Começar, e depois que você conseguiu fazer as primeiras vendas, é manter o crescimento. Porque Uhum. começar do zero até você fazer funcionar é bem difícil. Aí, a hora que você faz as primeiras vendas, primeiras semanas, primeiros meses ali, meio que todo mundo consegue. Só que manter por anos, aí já é uma outra O barreira que crescimento quebra da carteira, você diz assim. qualquer negócio, Qualquer cara. negócio. Minha É experiência por aqui no causa do churn digital. também, né? Tipo, você tem Ah, 500 alunos, por exemplo. Você tem um churn de 10%, você tem que conseguir 50 só para repor, né? quando eu Aí fui sem no. crescer, né? Trabalhava com meu pai, eu fui para um evento em São Paulo, na Sul América. Fiquei uma semana lá, era um evento para meio que filhos de corretores, assim. Porque corretor de seguros tem muita sucessão, né? Os corretores são Uhum. muito. Tem muito corretor muito velho já, cara com 65, 70 anos, que já quer passar pro filho. E daí lá nesse evento, no último dia, a gente jogou um joguinho de tabuleiro em equipe, que era um joguinho de simulação de venda. E aí, a equipe que ganhou, depois vira uma moral da história e tudo. E a moral da história da equipe que ganhou é: nunca parava de prospectar. Nunca parou de trazer cliente novo. E 2, nunca parou de cuidar da carteira. E quem só cuidou, a nossa equipe, a gente só cuidou da carteira, a gente perdeu. E tem Uhum. equipe que só prospectou, daí eles perdiam os clientes que estavam na Uhum. carteira. Então o negócio é esse equilíbrio.
prospectar, trazer cliente novo e cuidar da carteira de cliente que você tem. Isso é igual o YouTube, Você- né? Você construir uma audiência nova o tempo É. todo e você continuar vendendo, vendendo, é isso. Esse é o trabalho É isso. da gente. É, Tudo que faz. exatamente. Que loucura, cara. E como começou esse negócio do One Person... Quando você decidiu mudar de nicho? Porque você começou a falar de vamos livro, lá. e aí depois você decidiu ter uma alteração de parar de falar de livro pra falar de criação de conteúdo, aí surgiu a linha dos negócios, como que foi? Eu comecei a falar de livro em 2018. Foi Tá. esses vidinhos que você vê aí no começo. Tá. Aquele vídeo, eu acho que ele é literalmente o meu primeiro vídeo, esse mais Esse aqui. antigo aí. E aí, eu fui falar. De 2018, isso era maio, 2018 até 2019, eu não sabia o que fazer. Eu queria ganhar livro. Eu queria que as editoras me mandassem livro. Eu falei, cara, se eu ganhar livro, eu tô no céu. E aí, em 2019, um amigo meu, cara, eu lembro disso, eu tava num bar lá, numa cervejaria na esquina, e meu amigo falou, cara, você tem que comprar o fórmula de lançamento do Érico Rocha. Isso era setembro de 2019. E aí eu confiava muito nesse meu amigo. Aí eu fui pra casa, pedi emprestado pro meu pai, custava 7 mil. Eu falei, pai, eu queria comprar esse curso aqui, você não empresta, daí depois quando eu ganhar dinheiro eu te pago. Aquela coisa de pai, assim, né? E aí eu pago dinheiro pro meu pai até hoje, assim. Ele fica usando que eu devo ele. Eu falei, cara, se eu pagar tudo que eu devo, ferrou. Passar o resto da vida. E aí meu pai me Aí eu não emprestou. consigo criar meus filhos, né? Aí meu pai me emprestou, eu comprei o Fórmula de Lançamento em setembro. Eu assisti ele inteiro em tipo uma semana e é um curso grande, cara. Tem bastante aula. Só que daí eu terminei o curso em setembro mesmo, eu ainda não sabia o que fazer. Aí um outro amigo meu, que é empreendedor há muito tempo, ele é empreendedor de, cara, o cara tinha empresa na Suíça, depois foi para os Estados Unidos trabalhar numa empresa, aí foi na China, não sei o quê. Ele falou, cara, Elton, o que você sempre tá me falando que eu aprendo com você? Lê livro. Por que você não lança um curso de como você lê os seus livros? Eu vou ser o primeiro a comprar. Aí eu falei, beleza. Aí eu montei esse curso de como ler livro, como é que eu lia e tal, aprendi uns métodos também para incrementar, porque eu leio desde criancinha, cara, desde pequenininho, assim, muito. E aí eu lancei esse curso, e vários amigos meus compraram, eu fiz 15 vendas, eu lancei o curso dia 29 de novembro. Eu fiz 15 vendas. Quanto custava? Cara, eu acho que eu lancei ele eu fiz R$4.500, isso aí, eu lancei por 297. Eu fiz quase 4.500. E aí, cara, desses 15, cara, uns 10 era tudo amigo meu. E os caras, eu não sei se eles compraram na amizade, se eles compraram porque queriam, mas eu sei que vários fizeram o curso. E aí então eu eles falei. compraram porque queriam. Eu falei, cara, que Não maneiro, tem jeito. 15 vendas, 4.500. Meu pai me pagava 2.000. E aí eu falei, cara, eu já ganhei 2 meses e meio, 2 meses e 25%, 2 meses e um quarto de salário aqui. Tô rico. Eu vendi, era tipo... Devendo 7 contos pro pai, né? Não, isso aí. Um dia eu pago esse maluco. Porta faturamento. Dia 29 de novembro eu lancei e eu fiquei 3 dias vendendo. Eu falei, cara, em 3 dias eu fiz 4.500, eu ganho 2.000 em um mês. Imagina se eu trabalhar direito nesse negócio. Daí, aí eu fiz isso e comecei a levar a sério. Eu fui pro evento do Érico em dezembro, era, sei lá, 567, 456, os eventos do Érico são assim. E daí eu fui e eu sabia que ele tinha uma mentoria super cara. Falei, maluco, eu vou me endividar, vou comprar essa mentoria. Daí eu fui. Tu foi um dos loucos que ele põe no depoimento Meti o louco, lá. comprei 50 mil. Fulano se endividou pra comprar minha mentoria, ficou milionário. Você era um dos 5 mil loucos. por mês. Eu falei, vou parcelar em 10 vezes isso aí, vou pagar. 5 mil por mês. Aí, cara, mas foram... Aí, olha a parada. Eu lancei o curso dia 29 de novembro. No dia 22 de novembro, uma semana antes, eu conheci a minha esposa. Conheci ela numa balada, lá em Maringá. Eu era das festas, meu. Aí, eu conheci a Milene. E aí, uma semana depois, eu lancei, fiz dinheiro. E a Milene ia pra Escócia. Eu conheci ela dia 22 de novembro e ela falou... No dia eu conheci ela. Em fevereiro, eu vou pra Escócia. Fazer um intercâmbio de 1 ano. E daí eu já pensei... Puta, mano. Ferrou, né? Porque eu gostei dela. De primeira, assim. Na hora. Gostei na hora. Eu entrei na balada e eu... Cara, esse eu já contei pra ela, então eu posso falar. Eu entrei e ela tava na porta. Eu falei, nossa, que gata absurdo. Só que, antes de eu ir falar com ela, eu tava com um amigo meu. A gente foi dar um rolê. Não, vamos dar uma volta aqui. Ver se não tem uma mais bonita antes. E aí eu dei um giro na balada. Não, é aquela lá mesmo. É a mais bonita que eu vi aqui. E essa é outra pira aqui, tá?
Esse meu amigo tinha acabado de mandar eu ler um livro, que é até vergonhoso falar o nome. Se chama O Livro Negro da Sedução. Meu Deus. E esse livro, Cara, tem uma timeline alternativa em que o muito Alton bom. Luiz lança um curso de Red Pill. De Red Pill, PNE, esse negócio. E esse Existe livro, essa timeline do multiverso. esse livro é uma pira, velho. Era o cara ensinando você a chegar nas minas, só com uma perspectiva meio freudiana, assim. Ele tinha uns argumentos psicanalíticos, sabe? Aí eu fui, cara, isso juro pra você, 2 dias antes de eu ir nessa balada com o cara. E daí eu falei, cara, eu vou testar essa parada desse livro aí. Não quero nem saber. Ah, o que eu tenho a perder? Aí, cara, não é que deu certo. Aplicou perfeitamente, né? E eu comecei a namorar com a menina, e aí conheci E era minha aqueles esposa. negócios de fazer nagging, falar mal, mas não falando Isso, mal. é Aqueles isso, é negócios isso, assim, é nossa. Essa malandragem básica. Cara, só que... Isso aí foi muito massa. Esse dia foi louco. Só que foi muitas coincidências. Essa é uma balada lá eu sou de Maringá, no Paraná. Essa é uma balada de Maringá, é a mais antiga, eu acho, que tá aberta até hoje. Chama MPB Bar. E eu ia lá todo final de semana. Como eu já tinha uns 5 mil seguidores no Instagram, então os caras me davam o convite pra eu ir lá. Eu fazia propaganda. Na época era alguma coisa. Na né? época, 5 mil seguidores, o cara era grandão, velho. E aí, eu conhecia todo mundo lá. Eu conhecia os garçons, o público frequente, eu conhecia tudo. Aí, eu tava conversando com a Milene e, cara, foi um dia mágico, assim. Passava um monte de amigo meu e os caras paravam. Os caras paravam assim, virava pra ela e falava: esse cara é o cara mais massa que eu conheço, não sei o que, esse cara é muito foda, você não tá entendendo. E tipo assim, os caras. Passou uns 5, 6 caras fazer uma E propaganda. não era normal gratuita, isso, velho. era tipo. Não, nunca tinha acontecido. Era uma tá ligado? técnica do livro que você pagava pro seu amigo fazer isso e vinha. Não era. Foi de uma coincidência absurda. Daí, mano, os caras faziam uma propaganda e deu tudo certo. Aí, uma semana depois eu lanço meu curso, uma semana depois eu vou pro evento do Érico, aí mando mensagem pra Milene. Então, acabei de comprar uma mentoria aqui de 50 mil. Pá, daí ela achou que eu era louco da cabeça. Aí eu falei, sei lá, 5 mil por mês, eu vou faturar esse negócio e eu pago, dane-se. Nem que fique no 0 a 0. Porque o que eu preciso aprender. Uhum. Só que aí, juntou isso com a Milene indo pra Escócia, toda essa história eu contei por quê. Ela ia pra Escócia. Aí eu peguei, vou ter que ir pra Europa, velho. Porque eu não vou ficar longe dessa mina 1 ano, não vai dar certo. Relacionamento Você queria atrás dela. Se não fosse funciona. por 3 meses e ficar 1 ano longe, não tinha Esquece. como, né? Mas Aí, você já sabia que você queria ela. já, não. Vou pra Escócia. Vida louca, vendi tudo. Vendi meu PlayStation, vendi meu computador. Eu tinha um Alienware, mano. Parou de jogar LOL, ficou o negócio. Parei de jogar videogame. Vendi tudo. Juntei uma grana. Minha tia estava com todos os papéis da cidadania italiana prontos. Eu fui pra Itália. Só que daí, o que era? Março de 2000. Eu fui pra Itália, cheguei na Itália em 26 de fevereiro de 2020. Belo 2 semanas timing. depois, lockdown. Pau! Fiquei trancado Lembrando em que casa. Itália foi o primeiro país mais O afetado primeiro do a dar mundo, muito assim, né? errado. Muito errado. Que bosta. E ela assim, tava na Escócia já. E ela na Escócia, numa... Tão perto, mas tão distante. Nossa, esquece. A gente se viu uma vez em 1 ano. Ela foi pra Escócia, ficou trancada lá também. Ela foi pra uma instituição de caridade que cuidava de pessoas especiais. Aí tinha síndrome de Down, autismo, várias coisas assim. E era tipo um sítio, então ela ficou trancada nesse sítio. E eu fui pra uma cidade de 1.800 habitantes. Na casa que eu aluguei, não tinha... A parede era muito grossa, era uma região da cidade que não pegava sinal de celular. Então não tinha internet, não tinha nada. E era lockdown, tu não podia sair de casa. Aí eu fiquei preso dentro de casa e eu tinha que ganhar dinheiro com o meu negócio na internet, porque eu tinha que pagar minhas contas da Itália. E você eu não tinha que podia pagar nem os... se mudar, né? O lockdown lá foi mais Não pode fazer feroz, né? nada, velho. Eu tomei a multa porque eu saí na rua pra fazer uma live. 200 e poucos euros. Não, tá maluco. Caralho. Tá maluco. Então, eu fiquei preso. Eu tinha que fazer as paradas escondido. O primeiro lançamento que eu fiz no estilo do Érico, gravadinho, lançamento interno, 3 aulas 100% online, 100% gratuito. Foi numa salinha da prefeitura, porque um cara que eu conhecia era primo do vice-prefeito, que me deixou entrar nessa salinha de noite. Cara, um negócio na mocada, assim.
Eu entrei nessa salinha 2 semanas, depois os caras brigaram com o vice-prefeito, eu já não podia mais usar. E isso é arranhando no italiano com os caras lá. Cara, os caras não falam italiano, né? Eles falam dialeto. Começa por aí. Nossa. Então, eles só falam Nossa. italiano, só falavam italiano comigo, e entre eles um dialeto completamente diferente do que era o italiano. Mas que você eles já falavam. falava italiano? Não falava. O que eu falo inglês e francês. Eu morei 3 anos na França. Tá, Então, dava pra arranhar. eu falo francês. E o italiano, gramaticalmente, eu achei muitas semelhanças com o francês. Então, me ajudou a entender rápido. E não é difícil entender, né? Porque português, francês, italiano e espanhol é Latim. tudo latino, meio parecido. Então, você fica um tempo lá, você entende. O problema lá é esse negócio do dialeto. Mas deu certo. Aí eu fiquei essas 2 semanas nessa salinha. Depois, cara, o que eu fazia? Trabalhava de madrugada na rua. Você vê meus primeiros vídeos aí que tem no canal, eu arquivei um monte de vídeo. Aí você vai ver que nesses primeiros já tem esses vídeos da Itália. Esse livro, ó, Estratégia para ler um livro por dia. Essa thumbnail. É esse lugar que eu tô. Neste lugar exato que eu tô gravando esse vídeo, é onde eu trabalhava de madrugada. Por quê? Porque era assim, 20 passos da minha casa, e aí pegava o sinal do 3G. E aí de madrugada não tinha polícia rondando, eu sentava nesse banquinho e subia tudo que eu tinha que subir. Não Aí tinha nem subia como ir no vídeo. barbeiro, né, cara? Não tinha, meu. Eu fui no barbeiro real, isso é real. Eu fui no barbeiro escondido 2 vezes em, tipo, 3, 4 meses. Caralho. Porque não podia. Aí o barbeiro atendia dentro da casa dele, ninguém podia contar, porque se os caras da prefeitura descobrissem, ele tava ferrado. Uma loucura, velho. Você não podia mal ir no mercado. No mercado você tinha que... Tinha lugar lá, eu passei 1 mês em Lyon depois, na casa de um amigo meu, tinha que preencher um documento pra você ir no mercado. Aí se você fosse parado na rua sem esse documento preenchido, tomava multa, era uma loucura. Eu trabalhava nesse banquinho aí, ia E lá o de madrugada. romance, cara, esfriou nesse... Cara, eu acho que um namoro deu certo por causa disso. Porque a gente ficava 3 horas por dia falando em chamada de voz no WhatsApp, que era o que eu conseguia fazer. Então a gente conversava muito, 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 muito. Então eu falo assim, cara, a gente conversava muito mais do que eu conversaria se a gente morasse junto, perto, porque a gente fica lá deitado vendo Netflix, sei lá o que, não ia conversar. Então a gente acabou virando muito amigo, conversando tudo. E eu tenho uma tese, eu sempre tive essa tese, que quando 2 pessoas passam por um problema muito difícil juntas, isso cria um vínculo. E aí eu tinha assim, ou a gente vai casar ou a gente vai terminar. Não tem, a gente vai ficar levando esse namoro assim. E aí foi isso. A gente quase terminou. Não, e outra, né? Você Mas foi lá pra trás dela, né? Eu tinha essa pressão que eu meti nela também, né? Eu tô aqui por causa de você. O cara tá no modo caverna ali, podia estar no Brasil tomando chopp e tal, que no Brasil dava pra fazer as coisas, né? Mas foi muito bom eu ter ido pra lá, porque exatamente quando eu mais precisava ficar sozinho, eu fiquei. E aí, como eu não tinha internet, eu lia muito. Cara, eu tava lendo absurdos, então eu me desenvolvi muito em muito pouco tempo ali. E tem toda uma questão de maturidade, assim, de se ferrar um pouco na vida, né? A gente tem que se ferrar um pouco pra amadurecer. E aí eu me pouco lá. É perrengue chique, né? O cara se ferrando na Itália, fica até meio... ó, o cara falando isso. Mas tava me ferrando lá só. Não, mas tem uma questão de solidão que é forte, né, cara? Você tava completamente sozinho lá. Você não completamente sozinho, cara. Não tinha... Nossa, completamente sozinho. Eu fiquei 9 meses na Itália, até tirar minha cidadania e vim embora. Então foram 9 meses meio modo caverna mesmo, fazendo conteúdo pra caramba, lendo livro, gravando vídeo, muito story. Eu acho que, assim, ó, eu voltei de lá com uns 25 mil seguidores no Instagram. E eu acho que eu estar na Itália contribuiu demais. Porque daí tinha toda uma questão de... Cara, 2020, eu fechei o ano com 74 mil de lucro. Pô, eu faturei 180 e pouquinhos mil. Não, alguma coisa assim. Qual que era o produto? Não foi lucro não, meu. Eu faturei 80 e poucos mil no primeiro ano. E eu fiquei com, tipo, uns 10 mil de lucro. Isso sem contar os 50 mil lá que eu tava pagando. Tipo assim, eu queimei todo o meu caixa. Seu custo de vida lá. Eu queimei tudo que eu tinha de dinheiro guardado. Pra eu ir, a minha tia, que fez todos os documentos, já tinha me contribuído, tipo, um pouquinho, assim, ela tinha me dado uns 300 euros, sei lá. E aí, foi meio que toda essa fusão, assim. Eu queimei tudo que eu tinha, tudo que eu ganhei, eu gastei.
Teve um mês que eu fiz um lançamento. Cara, teve um mês que assim, ó, foi perfeito. Eu investi 12 mil no lançamento, voltou 36. E foi o único período que abriu as fronteiras. A minha Milene, que era minha namorada na época, ela foi me ver. Aí eu comprei a minha câmera que eu tô usando até hoje, que tá aqui. Eu comprei um microfone Blue Yeti. Pô, E eu clássico. queimei o resto do dinheiro na viagem com ela. Foi o melhor dinheiro que eu gastei na minha vida aquela viagem. Porque a gente ia Ô, terminar Elton, se não fosse aquilo lá. que eu mal lhe pergunte, é que tá abrindo muita coisa aqui na minha cabeça, mas como é que ficou teu pai nessa hora? Porque assim, ó, tô imaginando a perspectiva dele aqui. Meu filho comprou um curso de 50 mil de um coach da internet, parou de trabalhar aqui comigo, foi atrás de uma mulher na Europa, agora tá fazendo Instagram de ler livro e perdeu todo o dinheiro que tinha guardado, cara. Como Cara, é que o cara ficou? meu pai, olha só que massa. Quando eu tava na faculdade, eu fazia engenharia química. Meu pai, todo curso que eu pedia, ele comprava. Pai, eu vou fazer um curso de Lean Manufacturing, custa 3 mil. Ele comprava. Meu pai foi o cara assim. Minha casa, até 13 anos, tinha goteira. Era uma casinha de madeira toda ferrada. Quando chovia, a gente corria botar um monte de balde na casa. Meu pai vendeu carro, vendeu tudo pra pagar a mensalidade no Marista. Eu estudei no Marista. O nego acha que eu nasci rico, porque eu estudei no Marista, né? Só que meu pai vendeu tudo, andava a pé, andou a pé por anos pra eu poder bancar as mensalidades. Então meu pai sempre apoiou eu estudar. Sempre eu comprava livro no sebo. Nossa, quando eu era criança, eu ia em sebo todo final de semana comprar livro. E minha mãe ficava meio maluca, porque ela comprava os livros, eu lia em uma semana, tinha que tentar comprar mais. Então, o meu pai sempre sempre aceitou bancar estudo. E aí, quando eu comprei esse negócio na internet, meu pai, sempre teve muito professor de universidade que são cliente dele. E aí meu pai conversa vai, conversa vem com um monte de cara. Ele voltou um dia pra mim e falou assim, ó, fulano lá, eu escrevi isso no e-mail esses dias, fulano lá disse que em 5 anos, se você aguentar 5 anos, isso aí você vai estar feito. Então meu pai acreditou no bagulho, entendeu? Ele acreditou que esse negócio de digital era bom. Então, cara, A sorte é que ele achou um professor universitário que achava isso, né? Que a maioria... Olha que loucura, né? E aí, Então ele tava assim, ó, cara, se você aguentar 5 anos aí, esse negócio vai dar certo. E aí meu pai tava nessa, cara. Então ele tava tranquilo, ele achou que o curso ia dar bom. Deu bom, porque 2020 eu só vivi de lançamento. 2020 e 2021. E eu, cara, executei exatamente a formulazinha de lançamento ali. Então, 2020 no final deu uns 10 mil de lucro ali. E aí, 2021 eu faturei 180 e poucos mil. Isso só aí com o curso de leitura ainda. 2020 e 21 era só leitura. Tá. Aí em 2022, um amigo meu... Aí em 2022 eu fui contratado como copywriter numa empresa, que é uma empresa de livro, chama Minha Biblioteca Católica. Aí eu tinha um amigo meu lá que ele começou a falar assim, ô Elton, cara, por que a gente não migra um pouco de só ler livro pra organizar os estudos? Porque é um pouquinho mais abrangente, tu vai pegar mais gente. E eu vou colocar dessa forma, porque tem gente muito mais explosiva que eu, mas eu sempre consegui ganhar seguidor bem, assim. Então tem cara que ganha muito mais e muito mais rápido, mas eu acho que já tô fora da média de conseguir ganhar seguidor. É que você ganha rápido e com consistência, não é só consistência, você ganha com lastro, né? Você ganha fãs, né? Com velocidade. Muito qualificado, né, o pessoal. Tem gente que estoura, mas daí 3 meses depois você desaparece. Tem muito, isso aí tem muito. E aí, esse meu amigo falou, cara, chega bastante gente. Então eu tava assim, eu terminei 2020 com uns 25 mil seguidores. Em 2022 eu tava com uns 40 mil no começo do ano, assim, 40, 50 mil. Ele falou, cara, chega tráfego pago pra crescer ou era só no orgânico? Eu sempre usei tráfego. Na verdade, assim, ó. Desde que eu comecei a fazer lançamento, a gente fazia tráfego pro lançamento. Só que acontecia. No cara se inscrevia no lançamento, eu mandava um e-mail e na página de obrigado tava lá. Siga esses 4 passos. Cara, isso aqui era a formulinha do Érico. Aí tinha lá, passo 1, me siga no Instagram. Passo 2, se inscreva no meu canal do YouTube. Tanto que, sem nunca ter conseguido constância no YouTube, eu ganhei 15 mil inscritos. Quando eu comecei o YouTube sério dia 1º de fevereiro do ano passado, 2024. Ali naquele dia eu tava com 15 mil inscritos, que foi dessa leva desde 2018 ali gravando vidinho e trazendo os caras. Então 2018 até 2024
eu tinha 15 mil inscritos. Uhum. Era uma galera meio morta, assim, porque eu não tinha constância no YouTube. Mas foi muito desse negócio de lançamento. E no Instagram, em algum momento que, cara, eu não lembro quando é que foi esse momento, mas foi tipo 2021, 2022. Começou a fazer muito sentido turbinar post. E trazer seguidor turbinando o post. E eu sempre consegui achar post barato. Cara, em lançamento era um negócio ridículo. Meus leads eram 5 centavos, era um negócio ridículo, assim. Eu ganhava, pra cada lançamento que eu investia R$1.000, eu ganhava uns 1.000 seguidores no Instagram. Eu ganhava muito seguidor. Caralho, Então, né? eu cresci no Instagram, eu tive muito desse crescimento que vem de tráfego pago também. Só que a explosão do meu Instagram foi orgânica, né? O que aconteceu em 2022 ali e 23, quando eu viralizei Carrossel e depois Reels, aí eu saí dos 60, eu fui para 411 mil seguidores no Instagram. Quando eu cheguei no 411, aí eu chego nessa parte da história daqui a pouco. Você vai ver, ó, tô com 380 mil agora. Foi quando eu comecei a largar de mão o Instagram. Mas nós vamos chegar nisso. Então, 2021, eu comecei a trabalhar como copywriter. Aí, 2022, esse meu amigo falou, vamos abranger, vamos falar de organizar os estudos. E aí eu lancei o aulão Como Organizar Seus Estudos. Aí esse aulão foi um marco, porque foi a primeira vez que eu parei de falar de ler livro e comecei a tentar abranger um pouco. E em 2022, nasceu meu filho, dia 29 de janeiro. E quando, eu não sei, cara, eu não sei se é com todo mundo assim, mas com a gente foi. O meu primeiro filho foi caos absoluto. Eu entrei no modo sobrevivência, assim, de 29 de janeiro até meados de abril, quando eu batizei ele, maluco. Foi loucura, velho. Eu não dormia. Eu ia pro trabalho, os caras falavam assim, ô Elton, volta, sai um pouco mais cedo e fala pra tua esposa que tu tem uma reunião até mais tarde. Para o carro no meio da rua e dorme. De tão Cara, podre que eu tava. eu vou fazer um filho ano que vem e eu tô um pouco com medo dessa parte do Não, sono, cara, mas isso aí, cara, ó, eu vou te falar. Daqui a pouco eu falo. Deixa eu terminar a história, eu vou te falar um negócio importante. Aí, de janeiro, minha esposa fez uma cesárea que foi forçada pelo médico, que poderia ser parto natural. Deu um problema no útero dela, ela ficou lá em trabalho. Depois que meu filho nasceu, ela ficou mais 2 horas lá na mesa, fazendo cirurgia. Achei que ela ia morrer, uma loucura. E aí, ela ficou muito mal por um mês, assim, depois voltou pra casa, teve problema, teve que voltar pro hospital. E o meu filho é muito agitado. Então meu filho não dormia nada. E aí, cara, era acordado de madrugada, minha esposa, eu cuidando da minha esposa, do meu filho, minha sogra me ajudando de vez em quando, minha mãe me ajudando de vez em quando, mas a gente mora num outro estado. Então eles ficaram um tempo, depois foram embora. E aí, quando chegou abril, meu trabalho começava às 9 da manhã, só que cidade pequena, era 10 minutos de casa. Eu acordava às 8h40, 8h45, lavava o rosto e ia trabalhar. Voltava pra casa podre, dormia de madrugada. Quando deu abril, que eu vi as fotos do batizado com meu filho, falei, velho, eu tô ficando podre aqui, meu. O que tá acontecendo? Eu preciso arrumar minha vida. E aí eu me determinei a botar minha vida no eixo, independente do que tava acontecendo. E aí eu peguei e usei meus stories pra isso. Eu comecei a documentar o processo de eu acordar. Eu falei, eu vou parar de acordar 8h30, 8h40, eu vou começar a acordar às 5. Só que eu vou transitar. Eu vou acordar 8, 8h15, depois 7h45. Eu fui arrumando, assim. E eu comecei a mostrar tudo no story. Tudo. Eu voltando a acordar cedo, eu começando a ler mais livro, voltando a rezar, não sei o quê. E aí a galera começou a pilhar e falar, Elton, como é que você tem essa disciplina, velho? Como é que você é produtivo assim? Aí eu migrei. Aí eu lancei um curso chamado Produtivo pra Caralho. Foi a ideia de um amigo meu botar esse nome. Aí, Aula 1, tenha um filho. Te obriga a fazer todo o resto. não, mas aí que vem. Aí eu fiz uma estratégia de produto que era assim: 7 aulas em 7 dias. E a primeira aula é só porrada. É só acordar o cara pra vida real, assim. Entendeu? E aí, a primeira aula do curso é muito marcante. Tanto que eu tenho muito depoimento da primeira aula. Muito, muito, muito. Os caras terminavam aquela aula meio chocados, assim. E eles curtiam muito. É meio que uma aula de copy, assim, de É uma aula entortar a meio faca coach, ali. assim, meio, cara, a vida é responsabilidade, entendeu? Você tem que criar coragem, ficar forte, sei lá o quê. Cara, era uma aula, assim, meio, tipo... E aí vem a coisa que eu ia te falar. A vida não fica boa quando não tem sofrimento. Ela fica boa quando o sofrimento tem sentido. E sofrer pelo filho tem sentido demais, cara. Então, pô, eu tô no 3º filho. E, rapaz, eu fico acordado à noite agora feliz, porque não tem
Filho é bom demais, não tem. Uhum. Nossa, você tá maluco. Mudou minha vida. Então, aí eu migrei em 2022, foi isso, ó. Eu saí de leitura, fui pra organizar os estudos, só que imediatamente depois, porque aí que eu falo, o público pede, a audiência pede o produto. As pessoas começaram a pedir muito esse negócio de produtividade e organização e tal. Eu lancei um Isso era produto. aonde? Nas DMs, nos comentários do YouTube? Aonde que Caixinha. eles pediam? Eu nem tava no YouTube, eu nem fazia Caixinha. vídeo pro YouTube direito Tá. nessa época. Se você ver, você vai ver no meu YouTube, deve ter um hiato ali, que eu fiquei, tipo, anos sem publicar, assim. Ou publicando Tá. coisas muito pontuais. E aí, eu lancei o produtivo pra caralho e depois o antiprocrastinação. E os caras pediam muito DM, comentário de post, essas coisas. E o produtivo, eu lancei na época que eu viralizei. Então, eu viralizei um monte de carrossel, começou a entrar um monte de gente. Aí eu lancei o produtivo. E eu falei assim, cara, tá entrando muita gente. Eu não posso dar barreira pros caras comprarem. Porque não vai dar tempo dos caras me conhecer pra comprar um produto caro. Aí eu lancei ele a R$ 27. Uhum. Só que com R$ 27 eu fazia 1.000 vendas por mês, mano. Você fez o low ticket antes de ser hypado, né? Exato. E eu fiz por causa disso, porque eu tava ganhando muito seguidor. Era 1.000 seguidor por dia. Às vezes tinha dia de 2.000 seguidores. Eu falei, vou lançar por isso. E aí eu Cara, lancei esse só um produto. comentário aqui. Isso é uma coisa legal de quem entende o fundamento, né? Dá pra ver que você é um cara que vai atrás do fundamento. Eu imagino que quando você estudou a fórmula com o Érico, você ficou muito antenado nos fundamentos. Porque assim, hoje em dia é fácil você fazer low ticket, tá? O Ícaro de Carvalho falando, tá um monte de gente falando de low ticket, né? Mas você acho que na hora percebeu, cara, tá chegando 1.000 pessoas por dia no meu perfil e se eu vender um negócio caro para elas, não vai virar. Então, você foi lá no fundamento e falou, cara, eu vou fazer um negócio baratinho aqui que aí já Isso aí. vira cliente, Quebrar a sem ter barreira de os entrada. influenciadores falando, ah, agora é a vez do low ticket, Não, agora e não sei era o a quê. época do high ticket, inclusive, essa Pois época é, aí. então. Era todo mundo high ticket, high ticket. É, Cara, que cara, high por isso que é ticket? importante, né, cara, Você tem saber que o entender. fundamento mesmo. Você sabe lidar com cada situação na hora que ela vem, né? É claro, você tem que entender o que está acontecendo com o negócio. Eu tinha dois conhecimentos importantes. Um era, os meus alunos, eu tinha uma alta taxa do cara completar o curso. Isso é uma coisa que na internet os caras sofrem muito, né? Como eu Uhum. faço para todas as aulas? Cara, os caras era assim, ó, era mais de 40% das pessoas completavam meus cursos. E isso era muito Massa, alto em massa. comparação com os caras que eu É. conversava. Então os caras terminam. Os caras terminam e eles querem mais. Eu tinha uma alta taxa de recompra. Eu lembro que uma vez eu olhei esse número, tipo 2023, e eu tinha 4 vendas por cliente em média. Caralho, irmão. Então, cara, eu tenho uma Quantos alta. produtos você tinha? Ah, cara, eu sou um. Se você deixar, eu faço um produto novo por semana. Eu tenho mais de 400 horas É. de aula, velho. Eu tenho muito produto. Eu tenho muito produto. Eu não vendo tudo mais, mas eu tenho muito produto. Eu lancei muita coisa. Em 2020, o que eu fazia? Eu fazia o lançamento de um ticket de 597, depois subiu para 697, e aí eu esperava dar 7 dias, que era o tempo de garantia, né? E aí eu entrava num segundo lançamento de um produto de 47. Por quê? Porque daí eu pegava todo mundo que não quis gastar 597 e 697. E aí eu Uhum, vendia desse. Aí por que eu esperava garantia? Pro cara não pedir o reembolso do 697 e querer comprar o de uhum, 47. E uhum. aí eu fazia isso. Então eu já tinha, de largada, eu já tinha 2 produtos ali. E aí eu fui, cara, eu tenho muito produto. Eu devo ter uns 30, 40 cursos fácil aqui pra Você vender. prefere fazer produto do que vídeo pro YouTube, assim, de graça, por exemplo? Na, pá, eu gosto das duas coisas. Eu gosto muito de fazer os vídeos, tanto que esse negócio de eu começar o YouTube veio da ideia de eu não ter mais que fazer aulas. Eu vou fazer só vídeo e eu vou vender outra coisa pros caras. Mas eu vou chegar nisso. Eu só vou terminar Tá. essa parte que eu tava nesse negócio. Esse é um negócio importante, né? Low ticket é bom quando você tem alta taxa de entrada diária. Não é assim. Tem que ser todo dia, porque senão não vai vender. Não Uhum, vai sustentar o negócio. E se não, low ticket não é para dar dinheiro. Naquela época eu sabia que ia dar dinheiro por causa disso. Se não, low uhum, ticket é só para dar lead. É só para você ganhar uhum. mais e-mail. Porque daí é baratinho, você ganha e-mail e vai vender para esses caras. E essa coisa, e eu sabia que os caras recompravam. Então eu sabia que se eu botar um negócio de 27, eu só preciso que o cara assista a primeira aula. Uhum. Porque se ele ver a primeira aula, ele vai ver as 7 aulas. E se ele ver as 7 aulas, ele vai querer o próximo produto. E eu imagino que você fez esse curso 7 aulas, 7 dias de propósito De também para propósito. já fazer a segunda venda, né? De propósito. E eu percebi, até hoje é assim pra mim. Se você faz
Se você dá pra pessoa uma meta, é mais fácil dela terminar. O meu primeiro curso de todos que eu lancei era 28 aulas em 28 dias. Eu copiei essa ideia, né? Essa ideia não é minha. O Jim Quick tem um curso chamado Quick Learning, que é um curso de leitura. 21 aulas em 21 dias. Foi dali que eu tirei a ideia do meu curso de leitura. 20. Só que eu não fiz. O dele tem uns negócios de fazer malabarismo, é toda uma outra parada. É um negócio meio leitura dinâmica. Aí eu falei, cara, mas esse negócio de uma aula por dia é absurdo. Porque eu sentava uma vez por dia assistir a aula. E é bloqueado. Ele bloqueia, você só consegue ver a aula do dia. Aí todo dia vai liberando a próxima. Tá. Libera Aí- depois. Eu achei massa, eu falei, cara, é isso, eu vou fazer isso, porque daí cria uma meta pra pessoa. Então, eu acho que isso também é responsável por uma boa taxa de completude dos meus alunos, assim, de terminarem os cursos. E aí, alguma coisa importante, nessa época, eu saí do meu trabalho. E eu saí do meu trabalho no risco. Lá os caras, chegou uma época que os caras queriam exclusividade, e aí eles falaram, ó, vai ter que largar teu negócio. E eu fiquei na dúvida, real, porque eu gostava de trabalhar lá. Eu pensei, e falei, cara, aqui eu não vou crescer igual num negócio meu, não faz sentido. Aí eu saí meio no risco, porque o meu negócio não me dava tudo que eu precisava. Como eu trabalhava lá o dia inteiro, e lá eu trabalhava, hein, meu. Aí eu tava com pouca. Lá era na empresa do seu pai. Não, na Não, de biblioteca. Isso copy. aí... Eu saí da empresa na do meu pai em biblioteca de 2019. copywriter, tá. 2020 eu já tava por conta. Aí quando eu era copywriter lá 2021 e 22. Aí em 22 eu saí e falei, quer saber? Se eu me dedicar 100% ao meu negócio de volta, eu acho que ele vai dar certo. Cara, daí eu saí de lá. E aí no primeiro mês que eu saí de lá, eu vendi o produtivo. R$ 27, 1.000 e poucas vendas. Aí eu faturei Você 30k. fazia quantas vendas por dia? Dava umas 30 vendas por dia, é isso? É, eu lembro que foi ali, naquele mês, que era tipo julho ou agosto de 2022, alguma coisa assim. Não lembro se era um pouco depois, antes. Ali eu comecei a ter meses de 1.000 vendas. Eu tive vários meses de 1.000 Massa. vendas dali pra frente. Primeiro com esse curso. Aí depois eu tive um outro curso em 2023 que me dava 1.000 vendas por mês, que era o Carrosséis que Viralizam. Esse é um clássico. Esse eu fui atingido pelo, Não, e esse curso, cara, pelo aquilo lá Zé. funciona Foi aí até que eu te hoje. conheci, eu acho. Aí. Não, esse Carrosséis que Viralizam foi o curso que eu tirei da Cartola também, não sei, do nada. Num domingo, assim. Cara, vou gravar um curso ensinando a fazer os carrossel que eu faço. E na segunda-feira, num domingo, eu pensei de manhã. À tarde eu montei tudo, à noite tava com tudo pronto, segunda-feira eu lancei, comecei a gravar as aulas. Não, e é gênio, né, cara? Porque você era bom de carrossel, pelo que eu entendi desde o começo, né? É, E aí você tava viralizando, e aí você falou, pô, eu sei fazer carrosséis que viralizam. Acho que as exato. pessoas também querem saber fazer carrosséis que viralizam. Tipo, Um Perfeito. produtinho muito bem é, redondo, né? E eu tinha, e é isso aí, low ticket, R$ 27, um monte de seguidor chegando, mesma coisa, mesma lógica. Tanto que hoje eu não vendo mais low ticket, hoje os meus produtos são bem mais caros. Porque essa estratégia eu já não acho que ela faz mais sentido hoje pra mim. Mas aí teve isso, então eu saí de lá, no primeiro mês que eu saí, faturei 30 mil. Eu falei, maluco, saí e deu certo. E foi ali que eu fiz a consultoria de imagem, e ali que eu falei pela primeira vez assim, cara, meu negócio deu certo. Agora eu não passo mais fome com esse negócio. Aí eu tive certeza, cara, que o negócio tinha funcionado. Porque eu já tinha muita recompra, eu tava tendo muito seguidor. Só que eu tinha entrado no mercado do desenvolvimento pessoal ali em 2023 ou 2022. E isso era rumando para o final de 2022. E aí em 2023, eu meio que me frustrei com o seguinte ponto. Eu comecei a ver que muitos caras do mercado de desenvolvimento pessoal eram uma farsa absoluta. E eu fiquei muito tempo pensando, por que esses caras são assim? E eu cheguei à conclusão de que uma coisa que eu comecei a perceber no meu conteúdo chega uma hora que você fala pro cara fazer uma coisa que você não consegue fazer, e eu acho que isso vira uma autocobrança e você começa a ficar meio maluco. E eu falei, eu acho que se eu continuar nisso, eu vou rumar pra essa ideia de eu começar a falar pros caras como é que eles têm que viver a vida, que é obviamente impossível de viver, e eu não vou estar vivendo essa vida, eu vou virar um mentiroso, eu vou ficar doido. E aí, isso aí é inclusive, eu acho que é o Adler, eu sempre confundo Adler com Adlers, que são dois psicólogos diferentes. O Adler que fala que a neurose vem de uma mentira existencial. É como você começa a contar uma mentira, dessa mentira gera outra mentira, uma hora você nem lembra mais a primeira mentira, aí você já tá meio doido. vira um castelo de cartas, né? É, isso aí. Não, e a e gente deve não ser lembra foda mais. esse nicho deve ser foda, porque tem uma competição, obviamente, né, entre os influenciadores ali, os criadores de conteúdo.
Então, tipo, você fala, pô, você tem que viver dessa forma. Você tem que, sei lá, acordar às 5 da manhã. Aí vem o outro, não, tem que acordar 4:30 da manhã. Aí vem o outro, não, tem que acordar 3 da manhã e fazer Não 25 durma, não durma flexões. Quem mais. fala, quem é o mais extremo acaba Tipo, levando nesse mercado. Esse acaba. tipo, deve ser Quem muito dá a regra difícil, mais né, cara? diferente fica chamando mais E outra, atenção. é um negócio meio insustentável. Você tem que ter uma vida perfeita o tempo inteiro. E ninguém tem essa vida perfeita. E pode ser perfeita em diversas áreas. Então você vai ver o cara que é muito dinheiro, mas tem outro que não é muito dinheiro, que ele é só uma vida muito tranquila. Aí o outro que é uma vida em família perfeita. Tudo é sempre uma construção da perfeição dentro de alguma área. Só que não dá. E eu falei, cara, eu não quero continuar nesse mercado. E aí, em 2023, eu comecei a ter esse dilema. Por quê? Porque eu precisava continuar ganhando dinheiro para sustentar a minha casa, eu precisava sustentar o negócio, e eu estava frustrado com. Eu não queria continuar no mercado do desenvolvimento pessoal. Eu gosto de desenvolvimento pessoal. Você vê que eu tenho essa pegada de desenvolvimento pessoal até hoje. Mas Tem eu não. muitos vídeos disso. Eu tirei esse negócio de eu vou falar para você como viver a sua vida. Quando eu trago alguma regra de vida, eu geralmente estou mostrando o que um livro está falando. Tipo, olha o que o Benjamin Franklin falou. Olha o que é bem interessante, legal, coisa e tal. Eu não gosto de eu ir lá e falar, velho, vive a vida assim. E aí aconteceram duas coisas ao mesmo tempo. Essa frustração e a gente tentar contratar uma galera. No que a gente contratou uma galera, eu enchei demais a empresa. Eu não sou um gestor de pessoas. Eu sou um cara meio sozinho, assim, de trabalhar sozinho, ler, ficar fazendo coisa sozinho. E aí eu enchei, comecei a trabalhar o triplo, porque as pessoas me demandavam tudo. Tudo elas iam tirar dúvida comigo. Eu comecei a não conseguir mais ler. E eu comecei a lucrar muito menos, porque eu tava inchado. Falei, cara, eu vou enlouquecer. Eu tô trabalhando igual um louco. Eu não tô mais tirando o mesmo dinheiro. Eu não sei o que fazer. E aí minha esposa, na mesma época, isso aí eu sempre falo, ela chegou pra mim e falou, você trabalha em casa e não vê mais seu filho. Aí eu falei, caralho, é isso aí que tá acontecendo. E daí eu pensei, cara, eu tava trabalhando das 6 da manhã à meia-noite. Eu acordava, pegava o café e descia pra trabalhar. E aí meu escritório era na garagem de casa. Uma Ô, casa Elton, eu posso alugada. fazer mais um pause da sua Vai história, cara? fazer. Você me perdoa? A Não, gente já claro, viu meu. a Ô, sua eu falo história do muito, vocês ponto. podem me interromper a hora que vocês A quiserem. gente já viu a sua história do ponto de vista do seu pai, agora eu tô imaginando ela do ponto de vista da sua esposa, cara. Que É, tava lá indo fazer o intercâmbio dela, foi na balada, aí chegou um louco atrás dela, todo mundo começou a cumprimentar o cara foi atrás dela da Escócia, ficou falando com ela no WhatsApp, se endividou para comprar um Entendi. curso, daqui a pouco fez um filho com ela e trabalhava 16 horas por dia e não viu o filho, cara, que loucura. maluca doente, né? O cara. Ela gosta muito de vocês, dá pra saber. Ela te ama Ela muito, gosta, cara. cara. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não, cara, minha esposa, a única coisa. Eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu gosto muito, porque meu trabalho é ler, escrever e gravar vídeo. Aí eu gosto muito de fazer isso. Então, até hoje, assim, eu tenho que me policiar. Hoje eu tenho horário, velho, porque se eu não tiver horário, eu não paro. Então, 5:30, 6 horas, eu paro, saio daqui, vou lá ficar com as crianças, a gente passeia, vai no parquinho, sei lá o quê, bota pra janta, bota pra dormir. Então, eu criei regras pra eu não fazer isso, entendeu? Só que ali aconteceu isso. E aí eu falei, cara, vou demitir todo mundo. E aí eu tava. Nessa época eu comecei a acompanhar vários caras gringo, então a galera acha que eu só vi o Dan Cole, por causa de você é seu nicho. Mas eu achei vários. Tinha o Dan Cole, Justin Welsh, que era uma person business. Muito Aí forte tinha no a Amanda, LinkedIn, né? No Amanda Amanda. Goods. Puta, ela era Aí muito tinha forte. Foi a o época do Matt Jack Gray. Butcher também? Os caras. Quem que é esse? O cara dos design lá, dos Ah, gráficos. esse cara é Visualize, né? massa, Que Jack negócio tudo velho. Butcher. preto. E Esse tinha era os caras. massa, né? Tem uns caras que eu gosto muito, que é os caras do Category Pirates, que é o Nicholas Cole e mais uns caras lá. E eu Não comecei a conheço o comprar todos esses Nicolas caras. Cole. E esses caras viam tudo de newsletter. E aí eu tinha um amigo É. meu, o Will Binder, que ele começou a viver de newsletter também. E aí eu comecei a escrever e-mail. E aí o meu primeiro e-mail foi, acho que foi literalmente o primeiro, eu demiti minha equipe. Esse foi o meu primeiro e-mail. E aí, Antes de demitir, o cara mandou esse não, e-mail. tava A cortando todo equipe mundo. leu e falou, caralho. Daí eu expliquei, tipo, cara, eu comecei a ficar sobrecarregado, eu tava indo ter um burnout, eu não sei gerenciar uma equipe, não é pra mim. E aí eu encontrei esse negócio de one person business. Coincidência da vida, no meu Kindle, eu tinha 2 amostras grátis. Uma era do livro Company of One, que é o livro
do que eu sempre cito de One Person Business. E o outro livro que eu tinha de amostra grátis é um livro chamado Oversubscribed, que é um livro muito massa também. E a tese do Oversubscribed é que você tem que ter muito mais demanda do que oferta. Então você tem que falar não pros caras. Tem que botar fila de gente e você tem que negar a venda. E aí eu peguei as amostras, li as duas, comprei os 2 livros e li os 2. Então, tipo, em uma semana, eu vi todos os vídeos do Dan Cole no YouTube, eu vi quase todos os vídeos do Justin Welsh, eu li esses Muito 2 bom. livros, aí eu comprei o curso de Justin Welsh de LinkedIn, Muito não era o bom. de LinkedIn, era o outro, Content OS. É muito legal esse aí também. que era o de conteúdo, É. e eu comprei o curso 2-Hour Writer do Dan Cole também. E o gatilho de tudo isso foi que você tava trabalhando igual um maluco e essa mulher chegou pra você e falou, cara, tem que Trabalhando parar igual isso um aí. maluco pra ganhar menos dinheiro porque eu tava inchado na empresa. Tá. Porque eu achava que pra ganhar mais dinheiro eu ia ter que escalar. E escalar pra mim era contratar gente e crescer. Só que eu não precisava ganhar mais dinheiro. Esse era um problema que eu não tinha. E aí o livro Company of One me ajudou muito com a ideia de teto financeiro. Cara, bota um teto financeiro, você não tem que ganhar infinito. E aí eu falei, verdade. Nossa, eu meio que já tô no teto financeiro. Agora é só eu descobrir como ganhar esse mesmo teto de um outro jeito. Aí eu olhei pra trás e cara, era basicamente eu e o André o tempo inteiro o meu negócio, só que a gente tentou crescer. De vez em quando, teve uma época em 2021 que eu tive um coprodutor, que era o Luiz, depois eu tive um outro amigo que trabalhou com a gente, que era o Júnior, mas sempre foi só eu e o André. De dezembro de 2019 o André entrou comigo e ficou até ano passado. E aí eu falei, cara, a gente sempre jogou esse jogo meio one person business, meu. A gente sempre conseguiu fazer assim, cara. E eu saí do zero, eu sou o cara que saiu mesmo do zero. E uma das coisas que eu sempre quis ter, mas não tive e no final foi bom, era alguém me marcando pra eu crescer mais rápido. Nunca aconteceu de um cara muito grande me marcar e eu ganhar, tipo... Eu tenho amigo que um cara marcava, ganhava 15 mil seguidores no dia, assim. Então o cara mudava o negócio do cara, imediatamente, assim, num piscar de olhos. Eu nunca tive isso, de um cara me Ô, marcar e Elton, eu posso te fazer explodir. uma pergunta, cara? Fala. Que acho que é a maior dúvida que eu tenho sobre o seu trabalho. Quão consciente foi a sua escolha do posicionamento one person business? Tipo, você parou e falou, 100%. não, eu tenho que ter um posicionamento forte, porque na minha opinião você tem o posicionamento mais forte do marketing digital hoje. E, cara, eu não vejo eu vejo muita gente nichando, eu não vejo muita gente falando, eu preciso de meio que de um bordão, assim, sabe? Tipo, como se fosse o título do meu livro, ou algo assim que a pessoa leia 3, 4, 5 palavras e entenda quem eu sou. E eu não sei se o processo foi consciente, se falou, eu preciso ter isso, 100% ou... consciente. Foi assim, ó. Eu vi esse negócio de um person business, eu engoli essa parada aí. Assim, na primeira semana eu assisti tudo, comprei livro. Em 2, 3 semanas eu engoli esse negócio. Eu virei pro André e falei: ninguém tá falando disso no Brasil. Nós estamos respirando tudo do digital desde que a gente entrou. A gente sabe fazer tudo, literalmente tudo. Tanto que eu monto, se eu quiser fazer tudo sozinho, eu faço tudo, igual o carrosséis que viralizam. Eu montei 100% sozinho e é um produto que me dá 1000 vendas por mês. Hoje não dá mais porque eu já não vendo ele. Mas ele me dava 1000 vendas por mês. Falei, André, a gente sabe fazer tudo, ninguém tá falando disso, e isso é um tesão. Porque eu não quero ter equipe gigante. E aí eu falei, E você imaginou que ia ter fit com o público brasileiro, assim, você com parou e falou, certeza, cara, o brasileiro vai gostar desse conceito. é porque eu nunca pensei nisso. Sempre pensei assim, eu pirei. Se eu pirei, eu vou Tá, achar uns loucos. tá E bom. na produtividade era assim, e aí nesse negócio foi assim. Eu falei, isso aqui é um tesão. Eu vou falar disso e as pessoas vão pirar junto, certeza. E ninguém tá falando, é o buraco atual do mercado. E aí eu saí com isso. E o negócio Você é Seu Nicho também. Só que foi tudo no Instagram, 2023, maio de 2023, tudo no Instagram. E aí, eu tenho mais 10 minutos aqui, inclusive. Aí eu fiz Tá bom. tudo isso no Instagram, deu bom. Aí eu falei, cara, eu preciso ir pro YouTube. Porque eu tô de saco cheio do Instagram. Eu sempre odiei o Instagram, na real. Eu nunca gostei. Só que é o que dá dinheiro. E daí eu tava lá. E aí eu falei, eu preciso me livrar dos stories. Vender por story é uma armadilha. Você não pode, você nunca para. E aí em 2024 eu comecei. 2023 eu tentei fazer em YouTube. Você vai ver que eu tenho um tanto de vídeos em 2023. Mas não pegou o que eu queria. Aí em 2024 eu botei a regra assim. Eu vou começar a dar play na câmera e falar qualquer coisa que me vier à cabeça. E eu vou tentar fazer todo dia.
Boa. E daí eu comecei. Então, foi 100% consciente, era a hora certa, ninguém no mercado tava falando disso. O negócio de você é seu nicho, ninguém falava também. Eu sempre falei que não fui eu que inventei nada dessas coisas. Eu falei, eu não vou vir como o cara que inventou. Eu vou falar a real, velho. Porque o mercado tá cheio de cara falando que inventou, que não inventou. Então, se eu falar a verdade, vai dar certo. Porque no meio de um monte de mentiroso que falar a verdade dá certo. Não que todo mundo seja mentiroso. Tem vários, mas tem muitos que são honestos também. E aí eu Não, comecei e com se você isso. mentisse, a galera ia flagrar na hora, porque, tipo, que seja 2% da sua audiência ia conhecer o Danco, mas aí os caras iam Pronto. falar lá e falar, porra. Tanto que eu comecei a falar disso em maio de 2023. Só em 2024 que eu fui botar o vídeo Você é Seu Nicho no YouTube. Aí quando eu botei Você é Seu Nicho, foi meu vídeo que explodiu, assim, puf. Ele até hoje eu acho o mais visto do canal. Ou o segundo mais visto agora, porque Primeiro. explodiu. Ah lá, ele é o mais visto, ó. Então, ele parou de ganhar view, né, agora, mas ele é o mais visto que eu vi por muito tempo. E antes de viralizar ele, eu viralizei esse quarto vídeo, ó, como ter um negócio de uma pessoa só. Dancou aqui no E era fundinho. em 2024, não era em 2025. A gente mudou o título. E Bom. aí, eu viralizei o One Person Business, eu viralizei Você é Seu Nicho, e toda a minha argumentação para vender desde 2023 no Instagram já era o One Person Business. Eu E falei, você cara, acha que esses views vieram da sua audiência do Instagram ou você acha que não, foi um quase crescimento nada, da plataforma mesmo? quase nada. O que aconteceu? Quando eu mudei de nicho, quando eu rompi com o desenvolvimento pessoal e comecei a falar de marketing digital, fazer carrossel, ganhar dinheiro, você é seu nicho. Cara, acabou. Meu Instagram começou a ter uma debandada de gente normal e eu comecei a ter que renovar o público lá. Então, eu comecei a funcionar, só que eu só perdia seguidor. Só que, cara, assim, ó, eu até hoje acho que é assim, eu ganho 4 mil seguidores, 5 mil por mês e eu perco 6 mil por mês. Então eu tenho muita entrada de gente nova. Na, Que é o que na importa, né? conta, eu tenho queda, só que eu vou trocando o público. Então, começou a dar certo vender. Tanto que uma época a gente testou fazer post de desenvolvimento pessoal, daí a gente teve queda de venda. Daí eu parei, voltei para os posts só de One Person Business, aí voltou a vender normal. Então, o meu Instagram começou a perder seguidor quando eu mudei. E aí eu aproveitei. Eu falei, cara, é a hora de eu começar a construir outra parada porque eu quero vazar do Instagram. Aí eu comecei pro YouTube. Aí em 2024, quando eu fui de vez, foi pra poder abandonar o Instagram. Tanto que hoje, cara, o meu Instagram ele é meio largado. Tem dia que eu vou, tem dia que eu não vou. Eu não faço post no feed direito. De vez em quando a gente posta um Reels lá, alguma coisinha. Mas assim, eu cheguei ao ponto de não depender do Instagram. E eu confirmei esse negócio One Person Business, né? Então eu tinha a ideia de que ia dar certo. Aí quando eu comecei a vender, eu vi que, não, de fato bom. dá certo isso aqui. Elton, como a gente já tá chegando nos finalmente, queria te fazer uma rodada de perguntas rápidas Então pra vai. ver, porque eu achei curioso uma coisa que você escreveu aqui, a primeira delas. Conteúdo pra membro toda quinta. Tá mantendo isso? Tá funcionando a estratégia de membro pro canal do YouTube? Eu comecei com isso tem 2 semanas. Tá. É muito fácil pra mim, eu já tô com mais 2 gravados, já tá no canal. Então já tem mais 2 semanas garantido. E eu comecei porque eu vi um vídeo do Dylan Johnny Muito bom. e eu falei, mano, essa pegada dele é muito massa, de conversar com o seguidor, como se o cara fosse brother dele. E eu não tô fazendo muito isso abertamente, e eu não tô achando muito como fazer isso. Quer saber? Eu vou fazer lá no clube do canal, porque daí eu vou me soltando pra eu descobrir como fazer isso depois. Boa. E aí cara, eu Tá tenho... usando o clube pra achar um formato, pra treinar um formato novo de conteúdo. Exatamente. Legal. E aí, eu tô fazendo esse vídeo toda quinta. Eu tenho 154 membros. Não é muita coisa, Uhum. mas acabei de começar a fazer esse negócio. Então, Certo. tem 2 semanas que eu tô fazendo isso. Pra mim, financeiramente não faz sentido nenhum. Não dá tem dinheiro. Não dá dinheiro, sei. Não dá. Então, é mais pra tentar criar esse senso de comunidade e testar essas coisas mais íntimas com as pessoas, assim. Eu Um acho bom que jeito. pra mim, Pô, as esse negócio de pessoas você te ser um nicho. pagando pra você testar o formato novo, isso é maravilhoso, né? Não, e esse É. negócio de intimidade, você é seu nicho Foda. por quê? Porque, cara, é você. Na internet é assim, o cara tem que comprar você. Ele confia em você. Total. Pra mim, internet é branding. Eu tava ontem na casa de um amigo meu, os caras empresário, 50 vezes maior do que eu, assim, Todo mundo quer ser empresa criador de gigante. conteúdo. E aí eu falei, cara, o seu YouTube é pros caras conhecerem você, confiarem em você, aí depois você vende o que você quiser. Boa. É pra isso. Então, Animal. esse negócio de clube de membros é isso. Animal. Até quando dá pra faturar com One Person Business?
Cachou o teto. Hoje, a minha opinião de conhecer na vida real é 2,5 milhões por ano. Tá. Eu É um conheço negócio de venda de conhecimento, né? é, Ou pra qualquer tipo de negócio. com serviço, trocando horas, você não vai chegar nem na metade, eu chega acho. nisso. Você vai fazer. Mas vai fazer uns bons 50 mil por mês, quase que livre, dá pra fazer. Eu sei porque Isso eu concordo, que eu porque- conheço gente que faz também. É isso aí. Eu já consegui fazer isso só trocando serviço. Então dá pra fazer. Só que a escala é menor, evidentemente. Mas tá bom, né? 50 mil por mês quase livre, você não tem quase nenhum custo. Tá vivendo bem pra caramba. Isso aí. Mas eu tenho amigo assim que eu conheço que faz quase 300 mil no mês. Ou em dupla, ou sozinho eu vejo os caras mais na casa do 1 milhão. Tá. Infoproduto. Serviço eu já vejo um pouco menos, mas é isso aí. Você tá Bom. vivendo bem. Dá pra viver bem. Entendeu? Quantas fontes de Produto renda? físico, SaaS, não dá pra fazer, né? Dá pra fazer SaaS, mas eu nunca fiz e eu não conheço os caras que fazem. Por exemplo, eu troquei Ah. uma ideia com o Bruno Okamoto esses tempos. Muito bom. Mas eu não sei em que pé que tá a coisa. Eu não manjo muito. Produto físico não dá pra fazer uma person business quase nada, porque tem toda uma questão logística. Por exemplo, a gente tá criando uns caderninhos. Eu vou criar uma marca de Moleskine, Irado. mas eu tenho um cara que tá mentorando esse processo pra mim e meio que vai ter que ter alguém empacotando. Eu posso terceirizar o empacotamento, como eu vou fazer. Então eu terceirizo pra uma empresa empacotar e a logística também. Mas eu não considero muito one person business isso, né? Tem uma galera lá trabalhando. Eu tô terceirizando, ok, Sim. mas você não Você faz tem sozinho. audiência para que você vende, né? No final das contas, porque é tudo terceirizado. É Bom, isso aí. quantas fontes de renda você tem hoje? Tem, né? Não sei dizer, porque eu tenho a minha agência de YouTube, eu tenho todos os infoprodutos, as mentorias. A gente tá montando um SaaS Aí. e a gente tá montando um produto físico. Tem cara que vai para cada ponto. O que dá o YouTube é uma fonte de renda, o que dá o meu produto é outra fonte de renda. Se for fazer assim, eu tenho mais de Cada uma 10. delas vai somando, O vai que eu tenho ser investido é outra fonte de renda. Mas eu olho mais nesse âmbito macro. São 2 modelos de negócio, um modelo de agência, que é a prestação de serviço pura, e um que é infoproduto e mentoria. Mentoria também é um serviço, mas eu jogo no mesmo pacote. E eu tenho 2 modelos em montagem, que é um de produto físico e um de SaaS. Cara, tem que ter um episódio só pra falar de cada modelo de negócio, Brunão. A pena que a gente Cara, tem eu que... acho que tem. É. Não, a gente tem que ficar umas 10 horas falando aqui pra falar tudo. Não, que por tem. mim, o Elton tinha que ser, se você quiser, né, Elton, tinha que ser um convidado regular aqui. Regular. Cara. A gente Ô, põe louco, um tema cada fico vez. honrado, eu super aceito, Muito meu. bom. É massa, cara. Você tem altas histórias. Bem legal, cara. Bem legal. Só recomendo um livro, ó. Eu quero que você recomende o melhor livro que você já leu na sua vida e um livro pro Brunão ler e um pra eu ler. Você que é o cara Nossa. dos livros. Eu vou recomendar pra você, Johnny, este livro aqui, A Startup de $100. Perfeito. Baita livro de one person business, diga-se de passagem. Ele chama de É bom, micronegócio. É um livro, é um manualzinho, cara, básico, muito Maravilha. massa. Pro Brunão, cara, e o melhor livro que eu li na vida é A Imitação de Cristo. É o melhor livro que eu li na vida. Tá. A Imitação de Cristo. Esse aqui. Me conta sobre ele. O que ele... Cara, esse é o livro Lindo, hein? que é só tapa na sua cara. Ele Mas é é um um livro livro religioso? É um livro antropológico? É um livro O que que ele é? religioso. Ele é um livro sobre imitar Cristo, literalmente. Mas Tá. basicamente ele é um livro sobre, se a gente fosse tirar o âmbito religioso, ele é um livro sobre vencer sua vaidade, o seu orgulho e viver pelo que importa, eu diria assim. Eu li esse livro em 2020, pela primeira vez, lá na Itália. E aí, cara, esse livro é um dos 2 livros responsáveis por eu ter virado católico mesmo, assim. Que legal. Mas eu não recomendo ele pra ninguém virar católico. Eu recomendo porque é o melhor livro que eu li na vida. Ele Então é o tá livro Eu que vou ler. Eu vou ler. transformou meu pensamento. Agora, pro Brunão, cara, eu tinha pensado no Ah, esse livro era do pro Brunão. Johnny. Eu achei que era pra Não, mim. esse pô. é foi esse aquele era melhor o leu, melhor são livro que eu 3 li na livros. vida. Ah, Esse é o tá melhor livro bom. que eu li Tá na bom. vida. Agora é um pra Eu você. tenho que ler Agora, também, né? ô Brunão, eu acho que você tinha que ler René Girard, cara. Eu via Satanás Cara, cair como um relâmpago. eu tô atrás do Coisas Ocultas dele há tanto Sim, tempo. eu E tenho. eu não... Des choses cachées depuis la fondation du monde. Então, é impossível comprar. Daí... Só que eu não sabia qual outro comprar, daí eu fico indo atrás dele de vez em quando. Qual que você recomenda Só pra tem em mim? francês essa porcaria aqui, entendeu? É, eu não leio francês, cara. E eu cara, vi, tipo, por R$1.000 isso aí Os em 2 inglês. são Aí eu muito falei, bons. cara, Eu acho que são os 2 livros do Girard que você lê pra começar. tá. Então, esse Eu Vi Satanás Cair como Relâmpago, ele vai dar um bom panorama da teoria do desejo mimético. Como é que chama?
Desculpe. Eu via Satanás cair como um relâmpago. E a Satanás Muito caiu bom. como um relâmpago. Elton, obrigado Valeu. pela Eu participação. tava Muito querendo ler esse feliz. cara faz tempo já. Aí, muito bom, cara. Muito Que obrigado, isso, eu que cara. agradeço o convite. Eu Tamo fico agradecido por quererem convidar também, de novo. Estou disponível aí, cara. Tamo aí pro que precisar, contem comigo. Eu gosto de vocês dois, eu gosto do que conteúdo de fofo. vocês dois, então tá louco. Eu recomendo vocês pra todo mundo, então contem comigo aí. Tamo junto. Massa Obrigado, demais. lindão. Elton, se vier pra Floripa, cara, cerveja por minha conta. Olha aí. Floripa eu Eu faço passo um- direto, então eu vou te falar um dia que eu Faço- for. me chama. Eu faço um tour na ilha com a sua família, se Ih. quiser. Se quiser, a gente toma uma cerveja. Animal. Comer bom, umas cara. ostras. Então vamos fazer assim, ó, eu vou viajar em breve, eu vou te mandar uma mensagem. Se duvidar, eu paro Mano, aí. Fazer um E a gente encontro pode em mandar. Floripa. Eu vou, Toma uma vou pra aí cerveja. também. Eu vou Fechou. ficar Faz aí. um churrasco aqui em casa, cara, com a minha mulher também. Nossa senhora! É? Aí eu gostei, meu. Tá louco, muito Fechou. bom. Bom Fechou, demais. meus amigos. Eu vou lá então. Vai buscar seu carro Tamo junto, rebocado meu lá. querido. Tamo junto. Um abraço pra vocês. Um Até beijo. mais. Até. Até.